Boa noite, Deus abençoe sua vida. Estamos aqui em mais uma quinta-feira na presença de Deus, dia 21 de maio, podendo dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Vamos orar juntos? Amém? Pai, te louvamos, te agradecemos nessa noite. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia na tua presença. Obrigada porque a tua mão tem sido sobre nós. Nós estamos aqui porque o Senhor tem nos fortalecido. Muito obrigada, Senhor. Nós apresentamos cada pessoa que está aqui conosco, cada família representada, Senhor, está conectada aqui em mais esse culto online da Igreja Batista Filadélfia. Que o teu nome seja glorificado, Senhor, e cada família seja tocada, ministrada por ti. Ah, Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados, as nossas falhas por obras, palavras, pensamentos. Lava o nosso coração, a nossa mente, Senhor. Ah, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Derrama sobre nós a tua graça, a tua unção, que haja libertação, salvação, Senhor, que haja renovo de forças, ó Pai. Colocamos nossas vidas diante do Senhor e te pedimos, vem, Senhor, toma o teu lugar que é de primazia. Recebe nosso louvor a ti hoje e sempre no nome de Jesus. Amém. O jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, que a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Nós cantamos o teu amor na cruz, Jesus. Esse é o grito do nosso coração, que tu és digno de receber todo louvor, toda honra e toda exaltação para todos sempre. Com a nossa canção declaramos: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, somente Ele é. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto em
Jesus eu canto pelo que fez. Oh, que tremenda graça. Tu és soberano, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus eu canto pelo que fez por mim. Aleluia. Nós cantamos o teu amor, Jesus. Nós queremos ser esse lugar de socorro, esse lugar que a tua presença habita. Nós queremos ser luz na escuridão. Nós queremos ser o sal da terra. Sim, Jesus. Essa não é simplesmente uma canção cantada com palavras jogadas ao vento, não. Essa é a canção do nosso coração. Nós somos tão falhos, Jesus. Nós somos tão falhos em te servir. Nós somos tão falhos na expressão do nosso amor. Esse é o desejo do nosso coração, que em nós seja encontrado abrigo para pessoas que necessitam encontrar o teu amor que nos alcançou. Esse amor que nos alcançou está num processo de cura das nossas feridas, e dessas feridas saem poder para curar outros. Jesus, nós queremos nos submeter àquilo que tu tens para nós. Nós queremos viver a tua boa, agradável e perfeita vontade. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer
hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me. Diga: sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. usa-me, Senhor, Usa-me, diga: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. aleluia, Jesus. Nós firmamos os nossos pés em Ti, Jesus, rocha inabalável. Nós cremos sim que Tu és, e declaramos com essa canção a verdade que flui do nosso coração. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar
dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és o meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és o meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser santo. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor. Diga, eu vou construir, eu vou construir minha vida em Ti. Tu és o meu. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser. Declare santo, santo. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
Graça e paz, irmãos. Boa noite. Estamos aqui hoje nesse culto da vitória. E você que nos acompanha agora em casa, pela internet, pelo seu tablet, pelo smartphone ou pela sua Smart TV. Reúna agora a pessoa próxima de você, da sua família. Vamos agora fazer uso da nossa fé em momento de oração. Pai querido e Pai amado, te agradecemos, Senhor, por essa noite estarmos aqui, te louvando e te exaltando. Senhor, nesse momento eleva a Ti a minha voz, fazendo esta oração, e junto comigo a Tua igreja que te acompanha em casa, que agora, Senhor, nos assiste através do seu tablet, do seu smartphone, da sua Smart TV. Senhor, vá de encontro à necessidade dele e dela. Meu Deus, em nome de Jesus, se existe alguém doente nessa casa, traga, Senhor, a cura, repreenda toda negatividade, toda força contrária, repreenda toda a fúria do inimigo contra esta casa, contra a vida, Senhor, dessa pessoa. E aquele que está passando por um momento difícil, eu te peço, Senhor, sustenta, meu Deus, para que a fé dele, para que a fé dela não naufrague. Espírito Santo, nós já te agradecemos, aleluia, Senhor, porque o Senhor entrega a vitória. Aquilo que estava preso, a partir de agora, Senhor, passa a estar solto, e a tua boa mão, Senhor, a tua bênção passa a estar nessa casa, passa a estar na vida dessa pessoa, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus amados. É um prazer muito grande poder estar em contato com vocês, trazer a palavra de Deus. Nós estamos em mais um culto da Igreja Batista Filadélfia, o culto da vitória, culto de quinta-feira, e nós cremos que Deus, nessa noite, Ele tem uma palavra tremenda ao teu coração, da parte dEle, amém? O tema da nossa noite é o poder do perdão. E eu creio, irmãos, que é um tema bem sugestivo. Sugestivo porque estamos vivendo um período de quarentena, onde muitos estão isolados em casa, outros saem para trabalhar, mas com bastante restrições. E nós temos muito tempo para avaliar a nossa vida, avaliar a nossa conduta, avaliar o nosso comportamento e tudo quanto está ao nosso redor. E eu creio que esse momento é um momento também de refletirmos a respeito de perdão, a respeito de pessoas a qual nós temos que perdoar e muitas vezes temos que ser perdoados também. E é nesse tema que eu quero ministrar nessa noite, o poder do perdão, amém? Se você puder abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 23, versículo 42 ao 43, amém? Se você não tiver a sua Bíblia no momento ou não puder abrir, não se preocupe, que vai aparecer na tela. E a palavra de Deus nos diz: então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nessa noite, Pai, nós te louvamos. Te louvamos, ó Pai, pela tua palavra, te louvamos pela oportunidade maravilhosa que tu nos dá, Pai, de entrarmos na tua presença, de estarmos contigo, Pai, poderosamente. Nós te pedimos, ó Deus, que nessa noite tu venhas encher o nosso coração com a tua paz, com a tua presença, com o teu poder, com a tua graça e com a tua misericórdia. Que a tua palavra, Deus, possa fazer morada em nossos corações e nós possamos entender, ó Pai, a real vontade do teu querer para as nossas vidas. Nós possamos cumprir a tua vontade e possamos ser cada dia mais melhores, cada dia mais cheios do teu Santo Espírito e cada dia mais parecidos contigo, com o teu querer, com a tua vontade e com a tua glória para todos sempre, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, meus amados. Sempre que falamos de perdão, e é necessário entender o que significa perdão para as nossas vidas, amém? O perdão nada mais é do que uma remissão de pena. Ou seja, você devia algo e você foi perdoado daquilo que você fez. Outras traduções ou outras interpretações a respeito disso diz que é um ato pela qual a pessoa é desobrigada a cumprir o que era seu dever. Ou seja, você tinha uma pena para cumprir e foi desobrigado dela, e a pessoa a qual te exigia que cumprisse essa pena te perdoou. Ou seja, isso é perdão, é você ser livre de algo que te condenava,
de algo que te prendia, de algo que te obrigava a fazer coisas as quais você não queria fazer ou você era obrigado a fazer. Portanto, eu entendo que pelo agir, pelas nossas vidas, pelo nosso comportamento, pela nossa forma de ser, eu não sei você, mas para mim, o perdão sempre foi um tema muito sensível. E eu creio que o perdão sempre foi um tema sensível ao ser humano, porque nós somos muito mais fáceis de receber o perdão, ou seja, de que a gente comete um erro e nós recebemos o perdão da pessoa a qual nós erramos. É muito mais fácil nós recebermos o perdão do que nós perdoarmos alguém que nos ofendeu. Sempre foi um tema muito sensível, muito delicado ao ser humano. A prova é tanta que Jesus estava conversando com seus discípulos ao ponto de que Pedro indaga em Mateus capítulo 18, versículo 21, quando ele diz: então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Imagine só, Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? E Pedro querendo dar uma de, sabe, Senhor, eu sou um cara que eu perdoo mesmo. E ele não só faz a pergunta, como ele responde até 7 vezes, responde fazendo outra pergunta. Senhor, ou seja, na época os rabinos diriam que você deveria perdoar a pessoa que te feriu, a pessoa que te magoou, que te maltratou, que falou mal de você, que fez algo contra você, você deveria perdoar 3 vezes. Pedro excede aquela conta e ele diz: Senhor, eu deveria perdoar quantas vezes? Até 7 vezes. E eu entendo, irmãos, que muitas vezes Pedro, naquela sanha, naquela vontade de perguntar para Jesus, aquela vontade de querer uma resposta de Jesus, ele pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Eu creio, irmãos, que essa pergunta de Pedro não foi apenas uma pergunta, não queria apenas saber o resultado, não queria apenas saber o que Jesus tinha para falar, mas ele queria ter um limitador. Ou seja, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Nós sempre queremos ter um limitador, ter uma regra para nos embasar. Nós sempre queremos ter um limitador, uma regra para embasar a nossa razão e acreditar que nós estamos certos. Eu creio que Pedro, naquele momento, ele estava ali, não somente falando para Jesus, mas dizendo: Jesus, me dá uma regra, porque quando o meu irmão pecar contra mim, eu já sei, sabe que até 7 vezes, se ele pecar, e eu vou anotar na minha caderneta, eu vou anotar no meu caderninho, eu vou anotar no meu tablet, no meu smartphone, e todas as vezes que aquele irmão pecar contra mim, eu vou botar lá um tracinho, ou seja, eu vou estar fazendo uma somatória. Quando chegar no limite a qual Jesus me falou, eu vou olhar para ele e vou dizer: meu irmão, agora é o seguinte, é você no seu lugar e eu no meu, porque você já chegou ao limite comigo. E muitas vezes nós vivemos assim, sabe, nós queremos um limite, achamos que nós devemos perdoar os nossos irmãos e dizemos assim: olha, eu te perdoo, mas você no seu lugar e eu no meu, vive a tua vida que eu vivo a minha, porque você já chegou ao limite comigo. Porque nós sempre queremos algo que nos dê uma base, que nos fortaleça o nosso pensamento, para que nós possamos nos afastar daqueles que nos fazem mal. E Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, até 7 vezes eu devo perdoar. Jesus vai muito além dos rabinos, Jesus vai muito além de Pedro, e ele olha para Pedro e diz assim: eu lhe digo que não até 7, mas 70 vezes 7. Jesus foi muito além das ordenanças humanas. Jesus foi muito além daquilo que Pedro pensava, daquilo que eu e você pensamos. Sabe por quê? Porque o perdão, ele está muito além do nosso entendimento. O perdão não é algo que nós conseguimos entender com a nossa mente, mas é algo que nós só conseguimos entender através de Jesus. Através de Jesus naquela cruz. E Jesus continua explicando, continua falando a respeito de perdão com Pedro. E ele fala da parábola do credor incompassivo. Está no versículo 23 ao 35 de Mateus capítulo 18. E ele conta uma história muito interessante para embasar tudo aquilo que ele estava falando, do perdão de 70 vezes 7. Amém? E a palavra de Deus nos diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. E passando a fazê-lo,
trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. E não tendo ele, porém, como pagar, com o que pagar, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, a sua mulher e os seus filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Naquele momento, aquele homem que teve essa notícia de seu senhor, que ele iria ser vendido, não só ele, mas toda a sua família, para ser paga aquela dívida, ele então suplica ao seu senhor. E ele diz: então o servo, prostrando-se reverente, rogou: ser paciente comigo, e tudo eu te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. E eu entendo, irmãos, que assim como nessa história, todas as vezes que nós falhamos, que nós erramos, nós temos uma dívida, até mesmo de perdão, sobre as nossas vidas. Nós somos, nós baixamos a bola. Nós somos muito humildes mesmo. Temos o nosso coração voltado para Deus e pedimos: Senhor, toca no coração daquela pessoa a quem eu ofendi, até mesmo sem querer, porque muitas vezes a gente, fala palavras, a gente ofende as pessoas e nem mesmo sabe. Mas a gente é muito humilde quando nós estamos na posição de ser perdoado, né? Aquele homem olha para o seu servo e diz: Senhor, tem compaixão de mim, ser reverente, ele muito reverente, ele pede: tem compaixão de mim, eu te pagarei. Naquele momento ele abre o seu coração para o seu Senhor e ele diz: eu te pagarei toda a minha dívida, com o seu coração totalmente voltado para o perdão, tentou tocar o coração do seu Senhor, ao ponto de que recebesse o perdão, e de fato ele recebeu o perdão de sua dívida. Mas a Bíblia continua contando essa história, Jesus continua contando o relato dessa história, que diz que saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos, ou seja, ele encontrou um dos seus, que lhe devia 100 denários, uma dívida muito menor, muito inferior à qual ele devia. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe a seus pés, lhe implorava, e ele dizia: ser paciente comigo, eu te pagarei. E ele, entretanto, aquele que havia recebido o perdão do seu senhor, cobra o seu conservo, e ele diz: entretanto eu não quis, antes indo o lançou na prisão, até que saldasse a sua dívida. O que é interessante nessa história, irmãos, os dois lados da mesma pessoa, aquele que precisava de perdão e aquele que precisava de perdoar. Quando ele precisava de perdão, o seu coração estava voltado ao perdão: Senhor, me perdoa, eu vou te pagar, e ele foi perdoado. Mas quando ele deveria perdoar uma dívida muito menor do que a dele, ele não teve misericórdia. Infelizmente, na vida nós muitas vezes estamos assim. Quando precisamos de perdão, temos o coração totalmente aberto, me perdoa, não foi bem assim, você entendeu mal. Mas quando nós devemos perdoar, ele diz: não, você é maldoso, você fez isso porque você queria me magoar. E muitas vezes nós vivemos assim, a ferro, como diz o ditado, a ferro e fogo. Quando é para sermos perdoados, somos pessoas calmas, tranquilas, tudo não passou de um mal entendido. Mas quando é para perdoarmos, não, você é uma pessoa maldosa, você agiu assim porque você tem um mal no seu coração. Você é uma pessoa que quis me magoar, que maltratou, que machucou o meu coração. Aquela história daquele servo continua, versículo 31 em diante. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo quanto aconteceu. E então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não deverias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se ao seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um dos seus irmãos. Meus amados, a palavra de Deus, ela é muito clara. Jesus aqui coloca uma história de um homem que devia muito e foi perdoado, mas não perdoou aquele que devia pouco. Na realidade, essa história, irmãos, não passa da história das nossas vidas. Nós somos muito perdoados por Deus.
devemos perdoar. Devemos ter um coração perdoador. E muitas vezes nós passamos assim a nossa vida inteira, sabe, se martirizando por coisas que pessoas fizeram, sabe, coisas que pessoas nos maltrataram e muitas vezes coisas que nós também fizemos. Nós devemos ter um coração perdoador, porque o poder do perdão, ele transforma as nossas vidas. O perdão é algo tão poderoso nas nossas vidas que quando nós abrimos mão da nossa razão para perdoar, nós nos sentimos melhor. Porque a falta de perdão, ela pode causar muitas doenças. Uma delas como depressão, câncer, hipertensão, doenças musculares e doenças emocionais. Nós vemos hoje uma geração de pessoas que estão doentes, não só por conta das doenças que estão aí, mas por conta da falta de perdão. A falta de perdão, ela causa doenças no nosso corpo, doenças no nosso físico e doenças no nosso emocional. Nós deveríamos ter o perdão como um remédio para as nossas vidas. Nós não podemos perder a oportunidade de perdoar as pessoas que nos maltratam, perdoar as pessoas que nos maldizem, sabe? Deveremos ter um coração aberto. Peça a Deus para que Ele venha abrir o seu coração, para que você venha ter a capacidade, para que você venha ter a coragem de perdoar através do seu poder, através da sua glória, através do seu sangue. Nós somos perdoados por Jesus, e por que não haveremos de perdoar? Entenda que o perdão, ele pode impedir até as tuas orações. A falta de perdão pode impedir as tuas orações. Em Marcos capítulo 11, versículo 25, a Bíblia nos diz: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Portanto, meus amados, às vezes você vai orar a Deus e diz: Senhor, me perdoa por isso. Mas se existe mágoa no teu coração por alguém que te fez mal, perdoa. Perdoa. Porque as tuas orações podem ser impedidas. A palavra de Deus, ela é clara. Quando estiveres orando, tendes alguma coisa contra alguém, perdoa, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Portanto, meus amados, temos que perdoar, temos que ter um coração perdoador, porque senão como é que iremos pedir perdão a Deus? Pedir perdão pelas coisas, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Temos que ter um coração perdoador, porque senão jamais poderemos encontrar o perdão de Deus para as nossas vidas. A Bíblia nos fala em Mateus capítulo 6, versículo 15: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Portanto, irmãos, temos que ter um coração perdoador. Temos que ter um coração que perdoa, que ama as vidas. E a Bíblia fala no versículo anterior: pois se perdoareis aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Portanto, irmãos, quando nós perdoamos, quando nós entendemos que nós devemos ter um coração perdoador, nós encontramos também perdão para as nossas vidas, perdão para as nossas falhas, perdão para os nossos erros. Mas de antemão eu quero deixar bem claro para você que perdoar não é uma tarefa nada fácil de se executar. Não é nada fácil perdoar. Sabe, as pessoas nos maltratam e a gente fica remoendo aquilo no nosso coração. Às vezes aquilo nos machuca, nos fere, porque as pessoas mais próximas de nós é que têm o poder de nos perdoar mais profundamente. E às vezes aquela pessoa que vive ali com você, que é teu amigo, sabe, que compartilha da tua vida, às vezes até um familiar teu te magoou e você não tem capacidade de perdoar. E eu digo para você, de fato, não é fácil perdoar a quem nos maltrata. Não é fácil perdoar aqueles que nos machucam, que nos ferem. É muito difícil, porque é algo que transcende, é algo que não está na nossa capacidade humana perdoar, porque nós sempre aprendemos que aquele que nos fere deverá ser ferido, ou então nós deveríamos dar o troco. Mas, apesar de ser algo difícil, nós temos que trabalhar isso no nosso coração, trabalhar na nossa mente e trabalhar nas nossas vidas. C.S. Lewis fala: falar de perdão é fácil, até você ter alguém para perdoar. Realmente, irmãos, quando olhamos essa frase, nós entendemos que esse homem está utilizando de palavras claras para explicar aquilo que de fato é real em nossas vidas. Falar de perdão é muito fácil, até você ter alguém para perdoar.
né? Muitas vezes você fala para dar conselhos, olha, perdoe fulano, perdoe a pessoa que te magoou, perdoe aquela pessoa que te, falou aquilo, talvez ela não estava querendo utilizar daquelas palavras para te ofender, para te maltratar. Mas na realidade, irmãos, falar de perdão e aconselhar pessoas sobre perdão é muito fácil, até você ter alguém para perdoar e liberar perdão. Falar de perdão é muito fácil, até você ter alguém para perdoar. Mas quando você olha para si mesmo, se olha no espelho e entenda, e ouça Jesus falando para você, em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Quando Jesus morreu naquela cruz, irmãos, nós ainda éramos pecadores. Ele morreu por amor. Ele não morreu por pessoas, que eram pessoas santas, pessoas puras, pessoas que nunca iam ferir alguém ou iriam ter falta de perdão. Pelo contrário, Ele morreu por nós ainda falhos, por mim e por você, ainda precisando de perdão. Ele morreu para que os nossos pecados fossem perdoados. Nós não devemos apenas perdoar as pessoas, que nós amamos, as pessoas que... Não, nós devemos perdoar a todos. Nós devemos perdoar as pessoas que falham conosco, porque nós sempre falhamos com Jesus, e Ele morreu naquela cruz para nos perdoar, para um dia nos dar a opção de sermos lavados e remidos pelo seu sangue. Jesus morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ter a sua graça, pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. Porque a Bíblia mesmo fala que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Eu e você necessitamos do perdão de Deus para que possamos encontrar a vida eterna. Assim como ele diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós só podemos ter a vida eterna quando cremos no seu amor, cremos no seu perdão, cremos na sua palavra, cremos no seu sacrifício na cruz do Calvário. E aí eu queria voltar ao versículo inicial que nós lemos no início da ministração, em Lucas capítulo 23, versículo 42 ao 43, quando Jesus estava sendo crucificado, e ele estava sendo crucificado com 2 bandidos. E um daqueles bandidos olha para aquela placa e vê Rei dos Judeus em cima da cruz de Jesus, e ele diz: se tu é rei mesmo, salva-te pelo menos a ti mesmo. Se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti e nos salva. E aquele outro bandido do outro lado olha para Jesus e diz assim, olha para o seu amigo e diz: olha, nós de fato somos bandidos, nós erramos, nós merecemos essa cruz, mas esse homem aí não fez nada de errado para estar aí. E ele olha e diz: Mestre, Senhor, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para aquele homem e diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus amados, a forma de perdão de Jesus é algo sobrenatural. Jesus olha para aquele homem que naquele momento diz: olha, reconhece o seu erro, reconhece a sua culpa, nós merecemos estar aqui, mas ele não. Ou seja, ele reconhece a sua culpa, ele reconhece o seu erro, ele reconhece o seu lugar de pecador, a sua falha, e ele ali na cruz do Calvário reconhece quem ele é, e ele diz: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus olha para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E eu vejo, irmãos, que Jesus não lhe fez nenhum questionamento para lhe perdoar. Jesus não fez assim: não, mas você pecou, você falhou, você foi contra a minha lei. Jesus não olha para aquele homem e diz: olha, a sua intenção naquele dia que você falou aquelas palavras foi me ferir, foi me machucar. Jesus não olha para ele e diz: olha, você deixou de falar comigo sem motivos, isso entristeceu meu coração e eu estou muito magoado com você. Jesus não fez isso. Jesus não olhou para aquele homem e disse: olha, você deveria ter me amado mais, ter expressado o seu amor. Não. Jesus olha o arrependimento do coração daquele homem. Diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu fico vendo, irmãos, que o verdadeiro poder do perdão consiste em levarmos as nossas queixas, as nossas dúvidas, as nossas mágoas, as nossas dores à cruz do Calvário. Todas as vezes, irmãos, que você entregar na cruz do Calvário as tuas dívidas, as tuas dores, as tuas queixas, as pessoas que te magoaram, que te feriram, que te maltrataram, entregue lá na cruz do Calvário. E você vai entender
que Deus vai fazer você entender que ali na cruz é o local de sepultar as mágoas, é o local de sepultar as dores, é o local de sepultar o teu passado que tanto te persegue, te persegue para te ferir, para te maltratar, para te julgar, para fazer com que você seja refém da falta de perdão. Entregue naquela cruz. Entregue naquela cruz tudo aquilo que te maltrata, tudo aquilo que te fere, tudo aquilo que te faz ser uma pessoa a qual não agrada o coração de Deus. Entregue naquela cruz as pessoas que te magoaram, que te feriram. Entregue naquela cruz você mesmo, que muitas vezes tem ferido e tem magoado muitas pessoas. E entenda que através da cruz, você não só vai conseguir liberar perdão, mas como você vai receber também o perdão de Deus. Bem, muitas vezes o nosso passado nos persegue e não temos a capacidade de perdoar aquilo que aconteceu lá atrás. Mas através do poder de Jesus, através do poder da cruz remidora, da cruz que nos trouxe salvação e remissão de pecados, você vai se ver livre. E aqui, para finalizar, eu queria deixar um outro ponto, que não basta apenas perdoar, mas também se sentir perdoado. Porque muitas vezes, irmãos, nós perdoamos até as pessoas, mas não nos sentimos perdoados pelos erros que cometemos, e não nos sentimos perdoados por Deus. Será que Deus me perdoa? Será que Deus me ama tanto assim, ao ponto de perdoar toda a minha vida de erros, toda a minha vida de transgressões, toda a minha vida, sabe, fora da sua presença? Será que nós podemos ser perdoados? Eu te respondo a este questionamento com a palavra do próprio Deus. Em Isaías capítulo 43, versículo 25, onde ele nos fala: eu mesmo, o Senhor, o Deus, eu sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Irmãos, temos uma palavra tremenda de Deus para as nossas vidas. Ele diz que Ele mesmo é quem apaga as nossas transgressões e dos nossos pecados Ele não lembra. Então, se você tem algo no teu coração que te impede de receber o perdão de Deus, entenda que é o próprio Deus que apaga as tuas transgressões. É o próprio Deus que limpa as tuas falhas, que limpa tudo aquilo que você cometeu de errado e Ele não se lembra mais. Mas para que isso aconteça, existe uma condição. Não é apenas você ler essa palavra e dizer: poxa, estou perdoado das minhas falhas, estou perdoado dos meus erros, eu encontrei o perdão naquela cruz. Não, existe uma condição para que isso aconteça. E essa condição está em 1 João capítulo 1, versículo 9, quando ele diz: se perdoarmos os nossos pecados, Ele, ou seja, o próprio Deus, o nosso Senhor, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, meu amado, se você tem alguma falha, sabe, existe um caminho, e a Bíblia nos fala que Ele é o novo e vivo caminho. Ele morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, está vivo, está aí com você. Nessa noite, Jesus está na sua casa, porque Ele não te abandona, Ele está contigo a todo momento. Eu lembro que um dia eu cheguei na casa de meu pai e estava lá com ele, ele olhou para mim, e eu sempre vou lá na casa dele com a minha esposa, com meu filho, e agora também com o Lorenzo, que está na barriga da Lidiane, e a gente chega lá, e quando eu chego, às vezes eu entro no quarto dele sozinho, e ele diz: você está sozinho? Eu digo: não, vim com a Lidiane, com o Netinho, o Lorenzo também está aí. Mas nesse dia eu tinha ido de fato, estava eu sozinho, não tinha levado a Lidiane, ela tinha ficado em casa, e quando eu entro no quarto do meu pai, ele olha assim e disse: você está sozinho? Eu digo: não. O senhor não está vendo ele aqui comigo? Meu pai olhava para o lado e dizia: quem, meu filho, que está com você? Eu digo: nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai Celestial está aqui comigo, está aqui conosco, Pai. E ele ficou olhando, meio sem entender, mas a realidade, irmãos, é que Deus está conosco a todo momento. Portanto, se você confessar o teu pecado, se você confessar a tua falha, se você confessar o teu erro, você vai encontrar perdão, porque Ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Jesus não vai te questionar, Jesus não vai, sabe por que você fez isso, por que você fez aquilo, por que você cometeu aquilo. Não, Ele vai te perdoar, porque se existir de fato perdão no teu coração, se existir de fato um sentimento de arrependimento, Ele vai te perdoar. Portanto, irmãos, se Jesus nos perdoa através da sua graça, por que nós não conseguimos perdoar as pessoas? Nós não somos julgadores. A Bíblia nos fala que Jesus não veio para julgar o mundo, pelo contrário, Ele veio para salvar o mundo.
E por que nós temos uma conduta de juízes? Nós temos uma conduta de juiz, de querer julgar as pessoas pelos seus erros. Não, se alguém te pedir perdão, perdoe, sabe? E antes mesmo disso, eu quero te dizer algo: libere perdão para as pessoas que te ofenderam, sabe? Libere isso do teu coração. Não fique carregando a carga de mágoa, uma carga de ressentimento, uma carga de, sabe, de ódio, de rancor, por coisas que aconteceram no passado. Libere perdão. Muito embora as pessoas talvez nem peçam perdão para você, porque muitas vezes nem sabem que te magoaram, que te feriram, mas libere o perdão. A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 1, versículo 7, que nós temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Jesus nos ama, Jesus tem misericórdia sobre as nossas vidas, e através do seu sangue nós encontramos a remissão dos pecados. É através do seu sangue. Clame pelo sangue de Jesus. Se você não consegue perdoar alguém, clame pelo sangue de Jesus, para que você consiga perdoar e de fato você também consiga encontrar o perdão, consiga encontrar a graça de Deus sobre a tua vida. Não existe nada mais maravilhoso, irmãos, do que perdoarmos. Você ter o seu coração perdoador, ter a atitude de alguém que consegue liberar perdão para aqueles que te ofenderam. Portanto, tenha essa atitude no teu coração. Seja alguém tenha um coração perdoador, e se sinta perdoado por Deus também, porque através do seu sangue, quando você o confessa, quando você confessa as tuas falhas, confessa os teus erros, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e a sua graça é poderosa para nos cobrir, e nos fazer com que sejamos perdoados de todas as nossas falhas e nossos erros. E para finalizar, Paulo, ele nos dá um conselho. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Irmãos, quando um homem chega a esse nível, e dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ou seja, ele está querendo dizer assim, faça o que eu faço, e vocês serão mais parecidos com Jesus, porque tudo que eu faço, eu tento imitá-lo, eu tento fazê-lo. Quando nós vemos o que significa um imitador, na realidade, uma pessoa que imita outras pessoas, são pessoas que analisam os trejeitos, as características, a forma de falar, a forma de conduzir, o seu comportamento, e conseguem reproduzir tudo isso na sua vida. Quando Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo está dizendo, o meu modelo é Jesus. Ele é que é o meu modelo de vida, é o meu modelo de conduta. Portanto, então, vocês também têm que seguir esse mesmo modelo. Então, irmãos, sejam mais parecidos com Jesus. Aprenda a perdoar. Porque Jesus, no seu momento de maior dor, de maior aflição, em Lucas capítulo 23, versículo 34, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava sendo crucificado por um erro que ele não cometeu. E mesmo assim, ele liberava perdão para aqueles homens que estavam crucificando, estavam ferindo, estavam batendo e humilhando na frente dos seus e da sua família. Portanto, meus amados, nós devemos ser assim. Devemos ter um coração perdoador, porque através do perdão nós encontraremos perdão. Através do perdão nós podemos ter uma vida livre, livre das pessoas que nos maltrataram, livre das pessoas que nos magoaram e nos feriram. Meu desejo nessa noite é que você possa encontrar o verdadeiro poder do perdão através da cruz do Calvário, que você possa encontrar o verdadeiro poder do perdão na tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém? O meu desejo nessa noite, meus amados, é que você possa encontrar o verdadeiro poder do perdão sobre a tua vida. Esse poder consiste na cruz do Calvário, que nos perdoou sem questionamento, nos perdoou apenas por um coração arrependido. Portanto, se arrependa dos seus erros e perdoe também as pessoas que se arrependeram. E se não se arrependeram, abra o seu coração, porque você é maior do que esses erros. O poder que habita em você é maior do que as falhas das pessoas que cometeram. E o amor que habita em você é maior do que tudo quanto fizeram-te errado, te magoaram e te maltrataram. O perdão, ele fala muito mais sobre você do que sobre a pessoa que te ofendeu. Portanto, nós não perdoamos as pessoas pelo que elas são, nós perdoamos por quem nós somos e pelo amor que habita em nós, que é Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nessa noite, Pai, nós te agradecemos. Nós te louvamos, ó Pai, por esta palavra. E nós te pedimos, ó Deus, faz de nós
pessoas que têm a capacidade de levar as nossas falhas, de levar as transgressões que as pessoas fizeram contra nós até a cruz do Calvário. Que possamos encontrar, ó Pai, o verdadeiro perdão, possamos encontrar, ó Deus, o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Faz de nós, ó Pai, homens e mulheres que tenham um coração perdoador, que tenham a capacidade de perdoar e ser perdoado, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão com o Espírito Santo seja com a tua vida hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe o seu trabalho, a sua vida, em nome de Jesus. Amém.